Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com um convidado especial. E hoje temos o prazer de receber aqui o deputado estadual, nosso amigo Tiago Araújo. Diógenes, primeiro é um prazer, né, participar do seu podcast, que é o Podercast, né, que fala sobre as múltiplas formas de ver a política, o poder, né, aqui no nosso estado do Pará. E para mim é um motivo de muita alegria participar, debater, ouvir, opinar sobre a política do hoje e a política do futuro aqui no nosso estado. Olha, o Tiago, para quem não conhece, eu acho difícil aqui em Belém alguém não conhecer, mas enfim, né? Tiago Araújo iniciou na política como vereador, teve um mandato de vereador, foi o vereador mais jovem, né? Foi. Depois foi deputado estadual e está no terceiro mandato. Eu fui vereador em 2012, fui eleito o mais novo. Depois viro deputado em 2014, também o deputado mais novo. Me reelejo em 2018, também o mais jovem daquela legislatura. E, mais uma vez, vou para o meu terceiro mandato de deputado, que estou, né, reeleito em 2022, também sendo o mais novo. Então, graças a Deus, em todas as legislaturas que a gente participou, fomos vitoriosos e todas eu fui eleito e o mais jovem de cada legislatura. E hoje, dentro da LEPA, tu tens aí se destacado por um protagonismo, digamos assim, com um bom rendimento, uma boa produção legislativa, né? Fala um pouco dos teus projetos hoje, até hoje, nesses 3 mandatos, Thiago. Assim, Diógenes, a gente sempre pautou por ter um mandato muito propositivo, mas muito próximo das pessoas, sendo a voz, né, que estava ressoando as dores, as angústias, os problemas das comunidades do interior e da cidade. Né? O que a gente queria, na verdade, é ser porta-voz da nossa população, transmitindo a boa política. O que é a boa política? A boa política é se fazer presente, ajudar, construir, melhorar a vida das pessoas, conseguir levar saúde onde tem fragilidade de atendimento à saúde, levar um fortalecimento da assistência social onde tem fragilidade, do poder público em ter assistência social, levar medicamentos, levar cidadania, levar transporte de qualidade, enfim, tentar levar os serviços, né, para que as pessoas possam se sentir representadas pela classe política. E eu acho que essa tem sido uma missão muito prazerosa do nosso mandato, que tem entregue resultados muito bons para a sociedade. Quais são os projetos que tu destaca como sendo os teus principais projetos, Thiago? Olha, tem um projeto que eu enxergo ele com uma importância muito grande, que é a retirada de um percentual do ICMS através de projetos apresentados ao Executivo, que esse percentual financeiro possa ser investido, né, na atualização profissional das pessoas e dentro das empresas. Por quê? Se você pegar os bares, restaurantes e similares que existem em Belém, em todo o estado do Pará, a gente tem uma mão de obra que precisa de qualificação. Muitas vezes, esse empregador ele não tem como tirar um percentual do seu lucro, porque às vezes já é apertado, para fazer a atualização profissional e recapacitar aquele prestador de serviço. E por isso, o serviço, às vezes, ele é feito de maneira precária. O que a gente quer é que seja retirado um percentual do ICMS, ou seja, ser retirado um percentual do imposto que estaria sendo pago ao governo e que isso, através de autorização do Executivo, mediante a um projeto, isso possa ser feito por parte do empresário, pagamento de cursos, de qualificação e de atualização daquele profissional, visando uma mão de obra mais qualificada na prestação do serviço, que vai atender a nossa sociedade. Hoje, nós estamos aqui vendo uma série de projetos importantes sendo celebrados na LEPA. Eu digo celebrados porque, inclusive, o portal Estado do Pará Online noticiou essa informação de que a LEPA é uma das casas legislativas mais produtivas no país, né? Nós temos leis importantes como essa, agora da CNH, que acabou beneficiando vários, né, jovens, né? Temos aí, de colegas teus, né? Essa, se eu não me engano, é do Fábio, né? Não sei se tem certeza. Eu não me recordo agora quem é o autor do projeto. Ou o menino lá de Marabá, eu acho que é o nosso amigo Disseu. E o que a gente percebe é que desde um tempo atrás, digamos assim, eu acho que da presidência do Márcio Miranda, passando pela presidência do doutor Daniel e agora com o Chicão, a gente percebe um clima de
muita harmonia dentro da Alepa, né? E eu lembro que antes disso, desses 3 últimos presidentes, nós tínhamos a Alepa nas páginas policiais, né? Aqui se dá isso, Thiago. Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir a tua, né? Olha, eu acho que o Márcio Miranda foi um presidente muito importante para tudo isso que a gente vive na Assembleia, porque foi um presidente que gerou harmonia, que construiu o diálogo, que aproximou os líderes governistas e de oposição, dividiu os espaços, dividiu na composição da casa como um todo e gerou uma harmonia. Quando o Daniel chega como presidente e é eleito presidente por nós, e eu estava na gestão do Márcio e estive na gestão do Daniel, o Daniel deu sequência naquilo que era um trabalho de divisão de poder interno, de estrutura interna e de valorização do mandato dos parlamentares. Quando o Chicão entra na saída do Daniel, o Chicão amplia mais ainda tudo isso. Então, ele passou a valorizar mais, estimular mais, apoiar mais, ser mais justo na divisão da casa como um todo, tem dado muito protagonismo a todos os parlamentares. Hoje, os parlamentares não precisam estar com pires na mão, precisando de apoio de infraestrutura para fazer o seu trabalho de fiscalização e de legislação. Hoje, a casa oferece uma estrutura de qualidade, tanto física, porque o Chicão reformou e tem reformado o prédio da Assembleia como um todo, e isso traz uma dignidade gigantesca para todos os parlamentares e para os servidores, e para a sociedade, que vai lá também fiscalizar, dialogar, fazer a sua função. Então, isso é uma sequência que iniciou com o Márcio, de um diálogo, que o Daniel deu continuidade, ampliou o diálogo, e quando o Chicão chega, ele mantém esse espírito democrático, de divisão de espaço, de divisão de poder, dando dignidade, dando protagonismo, dando vez e voz para todos. Inclusive, o próprio Sindicato dos Servidores tem uma presença mais ativa, os próprios servidores têm visto, inclusive no seu próprio contra-cheque, frequentemente avanços estruturantes importantes, os espaços públicos dos servidores e da sociedade na Assembleia têm melhorado. Então, isso é motivo de muito orgulho. E aí, obviamente, que vai gerando mais harmonia, mais prosperidade, um relacionamento mais fraterno, diminui os conflitos, diminui as divergências. E, assim, hoje a Assembleia realmente é um palco de um ambiente muito saudável, de muita conversa, de muito diálogo. Isso avança, inevitavelmente, na produção legislativa. Você tem uma sala melhor para trabalhar, você tem mais técnicos para lhe auxiliar na sua produção legislativa, você tem mais técnicos que possam lhe auxiliar e lhe ajudar no processo fiscalizatório. Enfim, você tem uma infraestrutura que lhe é oferecida para fazer a sua função enquanto parlamentar com mais qualidade. Então, isso certamente corrobora também para uma afinação maior com o executivo, né? Não necessariamente. Isso vai muito do posicionamento político de cada parlamentar, né? Eu não tenho dúvida que o executivo sempre teve um papel importante nas tomadas de decisão dentro do legislativo, ponto. Mas eu acho que isso não é um fator determinante na mudança do posicionamento individual de cada parlamentar, né? Isso vai muito da ideologia de cada um, da região de atuação, do município prioritário que você trabalha, você ter mais afinidade ou menos afinidade com o executivo. O que faz, inclusive, é que esse avanço de estrutura dê para os parlamentares cada dia mais independência na sua tomada de decisão. Mas é óbvio que o executivo ele é um elo de ligação muito importante na construção da sociedade, porque a nossa função é legislar e fiscalizar, né? E a do executivo de executar. Então, a gente vota as peças orçamentárias, fiscaliza a aplicação delas, mas também está ali constantemente dialogando com o executivo a efetivação de políticas públicas que nós aprovamos, muitas vezes, nas leis, de levar mais saúde pública, de transporte escolar, de melhorar a educação paraense, porque isso tudo tem interferência do processo legislativo no dia a dia da Assembleia. Então vamos tocar algumas polêmicas? Vamos que vamos. Olha só, eu fiz essa pergunta porque eu justamente pontuei da presidência do Márcio Miranda para cá, onde o Márcio estava ali 3 mandatos, né? Foi o único que conseguiu se eleger e se reeleger por 2 vezes, ficando 3 mandatos como presidente, ou seja, 6 anos. O Chicão vai para o mesmo caminho do Márcio. Mas até então, até agora... Mas vai ser reeleito tudo bem. por mais 2 anos. Inclusive com o meu voto.
Tudo bem, o Helder pode ser, inclusive, superar o Jatene, mas até então, não. Né? o Jatene teve 3 mandatos E ele tem 2. e o Márcio teve 3 mandatos na presidência. Sim, perfeito. Então, esse recorte que eu fiz do Márcio para cá, onde justamente eu percebo essa harmonia, esse termo mais acordado primeiro entre os líderes políticos da casa, né, dentro da Alepa. E a afinação com o governo, ela se dá também. Por quê? Porque os presidentes eles são eleitos, né, nesses momentos por indicações dos governadores, os presidentes das casas legislativas. Isso nem sempre ocorre. Tem prefeito, por exemplo, no estado, tu sabes disso, que não tem maioria dentro das câmaras e periga perder a reeleição. Não conseguir a eleição, então não conseguir eleger o seu sucessor. Tem prefeitos, vamos citar o exemplo de Paraupebas, que está no olho do furacão aí, né? Onde o prefeito tem todos os 15, 14 vereadores e um vereador de oposição está liderando as pesquisas. Então, às vezes, essa soma não é tão racional, não é tão lógica, né? E acaba nos colocando essa conclusão, essa minha conclusão de que ter uma relação com o executivo beneficia para que o presidente possa ter essa flexibilidade maior. E eu estou falando disso porque eu percebo que Márcio, Daniel e Chicão conseguiram conectar bem os interesses dos deputados, que muitas vezes são interesses regionais, né, de segmentos, com o interesse do executivo. E isso faz com que as coisas andem com mais tranquilidade, não é isso? Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. O papel do presidente ele vai além de gerir a casa, né? Ele vai fazer o processo de gestão da casa, de pautar as matérias fundamentais para o legislativo e para o executivo. Quando ele pauta as matérias prioritárias do legislador, ele contempla os legisladores. Quando ele pauta para o legislativo debater as pautas que são oriundas do executivo, ele também contempla o executivo. E, evidentemente, quando ele se trata da ampliação das emendas, quando elas viram impositivas, isso amplia a relação com o executivo em função da aplicabilidade das emendas que são indicadas pelos parlamentares, como também quando a gente coloca emendas na lei orçamentária, também se cria um elo maior com o executivo pela cobrança da efetividade dessas emendas serem efetivadas para a sociedade, que é nada mais, nada menos do que levar saúde, educação, segurança pública, escola de qualidade, infraestrutura de transporte, né? Isso aproxima os vínculos e os elos, agora, óbvio. Tudo isso fazendo com que seja transmitido aquilo que é o desejo que o parlamentar sente na ponta, que ele ouviu lá no Moju, que ele ouviu no Acará, que ele ouviu na Transamazônica, que ele ouviu no Marajó, que ele ouviu no Nordeste Paraense, enfim, em todas as regiões do nosso estado. Tiago, ainda dentro dessa pauta mais polêmica, mas é isso que a população, em tese, os internautas, a classe política quer saber, e o nome do nosso podcast é esse, justamente para a gente discutir isso, poder. A base que antes era a base do Jatene, hoje praticamente ela já foi absorvida na sua quase que totalidade, se não total, pelo atual governador Helder Barbalho. Inclusive, o sinal mais latente disso é a relação MDB-PSDB desde o primeiro momento, né? Teve até uma foto, acho que ficou muito viralizada, do Helder recebendo um bolo, né, das mãos do deputado Nilson Pinto, Daniel e toda a bancada tucana, né, naquele momento. Hoje, o Daniel isso estava na foto? Eu não me estava, lembro. eu acho que estava. Acho que foi ele que pagou o bolo, eu acho, inclusive. Foi o Daniel. Não me recordo. Então, me recordo da foto, não lembro se ele pois estava. E aí, hoje a gente percebe esse processo que a ciência política chama de um processo de hegemonia, né, de busca, que eu acho que todo executivo busca isso. O Lula busca isso, E o Helder Bolsonaro buscou, mas não tiveram, né? A polarização no país é muito forte. Nós temos uma polarização que também se repete no Pará, obviamente, mas não com tanta força. Os deputados, parlamentares, prefeitos de oposição são poucos. São poucos, mas são barulhentos também, né? Por exemplo, eu lembro de um barulho feito pelo Rogério Barra, do PL, né? Que sobre a questão, também e de outros do PL, sobre a questão da escolha da fala da oposição em 2 momentos, né, de início de ano legislativo. O que tu concordas que a fala da oposição seja definida pela mesa diretora? Vamos lá. Primeiro, você ser base de governo ou oposição, isso é muito autodeclaratório.
Não tem nenhum documento que comprove se você é aliado do governo ou você é contrário ao governo. Dentro daquela casa ali, aquilo ali é uma grande pluralidade. Em função desta fragilidade e ser uma coisa autodeclaratória, a deputada Lívia se autodeclara como de oposição. E aí, se ela é oposição ou não, isso é um grande ponto de interrogação. Como cabe a escolha à mesa diretora? Isso é dentro do que vocês chamam muito do regimento da casa, né? O regimento da casa, ele prevê que a escolha da pessoa que vai falar em nome da oposição cabe à mesa diretora, ponto. Se o Tiago, o Raimundo, o Pedro, o Eric, o João, o Eliel, qualquer parlamentar, se autodeclarar oposição, ele pode ter a possibilidade de falar em nome da oposição. Como a deputada Lívia se autodeclara oposição, independente dela votar pautas com o governo ou não, independente dela ser crítica ao governo ou não, vai caber à mesa diretora a tomada de decisão. E aí cabe à mesa diretora fazer essa escolha, embasada no regimento interno. O regimento prevê que a escolha seja da mesa diretora. Então, a mesa diretora é uma prerrogativa da mesa diretora a escolha de quem se autodeclara oposição. Como ela é autodeclarada oposição, a mesa diretora tem todos os pré-requisitos para lhe escolher. Ponto. Isso a nível de regimento, de legalidade, de materialidade verdadeira. Agora, se você me pergunta quem de fato deveria ser o líder da oposição a falar pela oposição, aí eu acho que seria o deputado Rogério ou o deputado Tony Cunha, que são os dois oposicionistas mais latentes ao governo do Estado. Ponto. Mas em função disso a mesa diretora tirou o direito deles de falar? Não. Em momento nenhum a mesa diretora foi equivocada ou errada em tirar o direito de fala. Não, porque o regimento, que é a lei interna, que é o que rege e organiza a casa, prevê que isso é uma escolha da mesa diretora. E como ser base de governo ou oposição é autodeclaratório, e a deputada Lívia se autodeclara oposição, a mesa diretora escolheu ela para poder falar em nome da oposição. Entendi. Então, assunto encerrado, essa é a explicação. É a minha opinião. Inclusive. Não, é uma explicação, por causa que o senso comum às vezes diz, porque é muita manobra. Não, é uma prerrogativa que cabe por conta do regimento. Sim, é que nem o regimento da casa. A Constituição. A Constituição delimita a tua liberdade até onde tu podes... Quer ver um outro exemplo? Fala em nome da liderança da oposição. Não existe dentro da casa, dentro do regimento, a institucionalidade líder da oposição. Existe o líder de governo. Não existe o líder da oposição. O líder da oposição ele é autodeclaratório, mediante uma conversa, um diálogo daqueles que se consideram minoria e que escolhem um representante, mas não tem algo documental, algo dentro do regimento. Isso são costuras políticas que se dão no dia a dia, né? É muito subjetivo e, ao mesmo tempo, muito maleável. Muito. Né? No Congresso, a gente vê isso sendo trocado com muita naturalidade. E assim, você ser base de apoio do governo, você ser oposição, vai muito da sua convicção. O que é ser base de apoio do governo? É você votar as matérias que são apresentadas pelo Executivo? Mas, para lá, se você é oposição e a matéria e a proposta ela é saudável, qual é o problema de você votar? Isso não faz com que você seja divergente ao governador, ao Executivo. Você está sendo divergente à matéria. Isso cabe para a Prefeitura, cabe ao governo federal. Isso cabe ao governo do Estado do Pará, isso cabe ao governo de São Paulo, isso cabe à Prefeitura de Belém. Então vamos aproveitar, né, que a gente já iniciou essa conversa para tratar sobre outra polêmica também que está muito em voga agora, que é essa questão dos empréstimos que se totalizam aí, nesses 5 anos e meio do governo Helder, 8 bilhões. Né? Essa oposição autodeclaratória também, né? E eu vou logo dar nome aos bois, porque a gente fica aqui falando, né? As pessoas querem saber de nomes, né? Nome aos bois. Eu não sei nem por que se dá esse termo, né? Mas enfim. O deputado Rogério Barra, que se autoproclama líder da oposição verdadeira, bolsonarista, ele vem fazendo movimentos muito duros, né? Falas bastante enfáticas, mas nós precisamos debulhar isso aqui. E tu, como deputado, eu acho que pode tratar sobre isso. Tá bom? Então, assim, por exemplo, essa questão dos empréstimos. Tu acabaste de dizer que os empréstimos eles podem trazer benefícios para a população. Então,
independente do cara ser oposição ou não, ele pode votar a favor do empréstimo para o executivo. É isso? Sim. Essa é a síntese desse teu pensamento? Vamos lá. Assim, primeiro, o Rogério é um amigo querido, tenho um contato de amizade com ele, independente de política, e não é de agora. Respeito muito a sua atividade parlamentar, tem feito um bom trabalho daquilo que é o eleitor dele espera, e eu acho que ele está correto em continuar fazendo aquilo que o eleitor dele espera, porque votou nele para poder cumprir aquele papel. Mas eu acho que a gente tem que dosar algumas coisas. Qual é o entendimento que eu tenho? Eu não tenho a menor dúvida que você ter o equilíbrio fiscal das contas públicas, de não endividá-las, de você prever uma crise ou amanhã, e você sempre construir um colchão administrativo para que, se a crise chegar, você ter como gerir a sociedade, é fundamental. Mas, em alguns determinados momentos, você precisa também buscar algumas operações de crédito para poder tirar do papel obras estruturantes que vão melhorar a vida das pessoas. Eu votei algumas operações de crédito. Por quê? Porque eu achei que elas eram importantes para trazer obras de infraestrutura. Mas teve alguma que tu não votou? Não me recordo agora de cabeça todas as proposições. Mas eu vou dar um exemplo. O empréstimo que veio para a pauta da Avenida Liberdade. Eu votei no empréstimo que trazia o recurso para buscar de fazer a infraestrutura da Avenida Liberdade. Óbvio, a Avenida Liberdade vai diminuir o caos do trânsito da região metropolitana. A gente está falando de uma obra de mobilidade urbana que vai melhorar a vida de milhares e milhares de pessoas de Belém, de Ananindeua, de Marituba, que vai desafogar o trânsito, que vai fazer com que Belém possa ter outro corredor de entrada e saída que não fique dependente da BR-316. O que apesar das críticas, principalmente de ambientalistas, de pessoas ali que falam sobre a questão do impacto ambiental e o desequilíbrio do meio ambiente e tal, é uma via de escoamento muito necessária para... Necessária. Então, assim, como você vai votar favorável ou contrário mediante uma matéria de suma importância para a sociedade? Porque não é a obra, a avenida do governador. Se você é base governista, tudo bem, você não teria problema em votar. Se você é oposicionista, você não está votando contra o governador, você está votando contra a obra. E aquela obra vai beneficiar a sociedade, tanto o cara que votou no governador, quanto pessoas que não votaram no governador. Agora, Thiago, tu há de convir, e nossos telespectadores sabem disso. Agora, precisa de um equilíbrio. Você não pode ampliar a dívida pública. Mas tu há de convir que o MDB do Helder Barbalho votou muito contra obras importantes do ex-governador, né? Olha, eu não sou do MDB. Não, eu sei disso. Eu não posso falar. Eu estive no governo com o Jatene. Houveram obras... E também ajudei várias vezes o próprio governo do Helder por entender que matérias que são favoráveis à sociedade precisam do meu apoio. Sim, né? Empréstimos favoráveis. Eu não estou querendo te colocar em nenhuma pegadinha, eu estou só fazendo um registro. Porque, por exemplo, eu também percebi isso, e nossos telespectadores sabem disso. Temos um público seleto, tu sabes disso. Não adianta eles escamotear, quer dizer, não estou dizendo que tu... Mas a classe política. Eu concordo contigo. Os 336 milhões que a Ana Júlia pediu de empréstimo, porra, ela sangrou muito até conseguir autorização. Ou seja, falta de uma maioria e também de uma ambição pelo poder ali de quem naquela época se fez de oposição, né? Faltava maioria dela, faltava gerência dela, gestão dela, faltava dela postura política de liderança que ela não tinha. E por isso... extorquiram, sangraram ela da forma que aconteceu. Muito bem. O Jatene foi um governador que tinha um equilíbrio fiscal das contas em dia, tinha uma governabilidade na Assembleia com força, aprovava os seus empréstimos, não com a folga de número de parlamentares votando como o Helder aprova, porém, ele também não foi tão audacioso de buscar tanto recurso para fazer tantas obras de infraestrutura, no caso, na região metropolitana. Eu te dei o exemplo aqui, claro, da Avenida Liberdade, que é um projeto que tem um recurso carimbado, que as pessoas acham que, por estar aprovado na Assembleia, no outro dia cai na conta e não é assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu era vereador de Belém, e eu me lembro que o Zenaldo era prefeito, e ele buscou, naquela época, 90 milhões de reais de empréstimo para fazer a compra do Hospital Porto Dias. A Dilma era presidente da República e tinha autorizado ele a fazer isso, que ela iria avalizar a liberação, salvo engano, ou pelo BNDES ou pela Caixa Econômica Federal. A gente votou o projeto, aprovamos na Câmara e esse recurso nunca caiu para Belém. Esse recurso nunca chegou para Belém, porque a autorização legislativa
ela é uma formalidade processual que é exigida na liberação do crédito. Só para autorizar, né? Só para autorizar. Não significa que o dinheiro vai cair. Que o dinheiro vai cair. Porque depende dos outros entes. Eu né? vou te dar outro exemplo. Se a Prefeitura de Belém e de Ananindeua, que estão em crise hoje, em função da Avenida Liberdade, porque uma parte da Avenida Liberdade passa em Ananindeua. Se a Ananindeua vetar o licenciamento ambiental, não valeu de nada a gente ter aprovado o empréstimo na Assembleia, porque em função da ausência da licença ambiental, o tomador do recurso, o liberador do recurso, a Caixa Econômica, o BNDES, não vai liberar. Então, porque precisa ter todos os documentos. Aí o que acontece? As pessoas acham que os 8 bilhões que tu citaste aí chegaram no Estado, não necessariamente chegaram. Podem ter sido entregues a maioria desse dinheiro. Por quê? Porque grande parte desses projetos já tinham todo o arcabouço ambiental, social, econômico, previamente planejado e autorizado para poder ser efetivado. Mas nem tudo, olha. Um projeto que a gente aprovou de empréstimo, agora, em função da COP30, é o prolongamento, inclusive, da rua lá na Marambaia, da rua da Marinha. Que às vezes chama Rua da Mata, que não tem. Que ela vai passar dentro da área da reserva ambiental. A Prefeitura de Belém... área de proteção ambiental. A Prefeitura de Belém agora, semana retrasada, cancelou, negou a licença ambiental que tinha sido solicitada pelo governo do Estado em novembro de 2023. Ou seja, esse recurso que estaria vindo para esta obra, se não tiver uma outra medida arquitetônica e de engenharia que possa não passar por esta área de preservação ambiental, pode não chegar. Agora vamos aqui bater um papo sem o pessoal ouvir. Isso é uma retaliação, né? Tem cara, cheiro e sabor de retaliação, não é isso? Olha, assim, eu acho que isso tem a ver com o descontamento do prefeito de não ter o apoio do governador na sua reeleição, eu não tenho a menor dúvida disso. Porém, se tivesse enquanto prefeito, eu lutaria para buscar todas as licenças para poder fazer a cidade desenvolver. Porque se você pegar e tu mora na Marambaia, sabe do que eu estou dizendo. Sim. Primeiro que a Marambaia hoje não é um bairro pequeno. A Marambaia é um bairro gigante. É um país. Que contempla milhares e milhares de pessoas. Precisa evoluir. E hoje a Marambaia você fica muito preso a uma entrada e uma saída. Então a gente precisa ter trafegabilidade de qualidade para poder dar um fluxo de vazão, né, para o transporte naquela região, mas não atender apenas a Marambaia, porque a gente vai estar atendendo a população do Mangueirão, a gente vai estar atendendo a população do Tapanã, da Pratinha, de Coraci, da Augusto Montenegro, que não vai estar obrigada a estar única e exclusivamente na Augusto Montenegro ou na Independência. Então, você vai ter outros mecanismos e canais de escoamento de todo a trafegabilidade da cidade. Evitar o entroncamento já é uma grande sacada. Eu acho que isso vinha sendo discutido até um pouco antes, né? No governo da Ana Júlia se discutia isso, caso viesse os recursos da Copa, né? Mas não veio, não deu para executar. Enfim, já existia um projeto... Copa, é tudo... era a Copa do Mundo. Se tivesse Belém sido escolhida como cidade-sede, tinha um projeto para mexer lá também. Bom, mas aí, essa questão aí que eu te perguntei, essa provocação que eu te fiz, é porque fica muito latente a coincidência de que há uma certa ruptura entre o grupo político do governador e o grupo político do prefeito, né? Essa aliança, esse apoio que o Helder deu para a eleição do Edmilson em 2020, não me parece que vá ocorrer em 2024. Isso, pelo menos, se especula, se divulga, até inclusive em veículos nacionais, né? E nós estamos num momento de tensão. Isso pode propiciar, de certa forma, uma queda de braço que desemboca aí no interesse público, como tu mesmo falaste. Outra coisa também que está muito latente, Tiago, eu queria a tua opinião, é a respeito dessa questão da CPI do Marajó. Como é que tu está vendo isso, parceiro? Cara, assim, primeiro, que esse problema no Marajó ele não é de agora. Sim. Ele é um problema muito antigo. Isso ultrapassa vários governos, né, que já passaram. A gente precisa pensar em agir de maneira que não seja
megalomaníaca e muito menos espalhafatosa. O que a gente precisa fazer é um trabalho sem pirotecnia, buscar, né, fiscalizar, investigar, mas, sobretudo, melhorar a infraestrutura do Marajó. Eu tenho que ser justo, e sou justo na minha posição política. Eu me recordo, quando o Jatene era governador, eu briguei inúmeras vezes para poder fazer a instalação da base Antônio Lemos no Marajó. A base Antônio Lemos no Marajó é um dos estreitos mais importantes, onde tem, inclusive, violação sexual, onde tem uma entrada e saída muito grande de tráfico internacional, tráfico de drogas, tráfico de armas. E a segurança pública, naquele momento, não foi efetiva em implementar aquela base. E eu me recordo que, logo na entrada do governo atual do governador Helder, ele implementou essa base. Hoje é uma base estruturada. Tem Polícia Federal, tem Secretaria de Fazenda, tem Polícia Civil. Né? Tem uma delegacia especial. Tem uma delegacia especializada. Então, de fato, isso já foi um avanço. A gente precisa materializar fatos como esse. Da mesma maneira que a gente precisa criar emprego e renda no Marajó. Então, eu acho que essa questão que está sendo discutida sobre o Marajó, primeiro que isso não é uma novidade, isso não é culpa do governo atual, nem do governo Helder, nem do governo Bolsonaro, nem do governo Lula. Isso é uma coisa histórica. Histórica por quê? Porque a fragilidade social, ela, infelizmente, força a ampliar a quantidade de casos. E o isolamento também, né? Óbvio, a gente está falando de uma região que tem uma dificuldade logística, a gente está falando de uma região que tem uma fragilidade de empregabilidade grande, a gente está falando de uma região que tem uma necessidade muito maior de políticas públicas que possam ser impulsionadoras da qualidade de vida da população. Não é à toa que a gente pega os piores municípios com IDH do Brasil. Até um dia desse, entre os 50 municípios, mas com pior IDH, 10 eram do Marajó. Né? Então, assim, o que a gente precisa são políticas públicas de fato. E aí eu vi agora na última semana, e a gente tem que fazer jus, o governo federal veio lançar um programa fantástico, que é o Luz para Todos, para poder levar mais iluminação pública para a população carente, porque a gente ainda tem na região relançar, né? Relançar para a população ribeirinha. A gente ainda tem muitos ainda necessitando, né, de motor. A gente precisa falar... Para um estado que exporta energia é um absurdo, né? Mas a vinda do governo federal... E olha que eu tenho inúmeras críticas ao atual governo federal, ao governo do presidente, tenho inúmeras críticas, mas a gente tem que ser justo em dizer que o Luz para Todos é importante ser ampliado no Marajó. Como a gente precisa pontuar que a questão da base Antônio Lemos é importante. Agora, tem uma coisa que a gente precisa avançar mais, água potável, porque o Marajó tem uma fragilidade de água potável gigante. A gente precisa fazer com que o Marajó seja uma zona livre de impostos tributários, para que, de fato, a gente possa ter uma alavancagem social para levar... Existe uma proposta de fazer com que haja uma zona franca, né? Fundamental, e aí precisa que o governo federal possa implementar isso. E aí o governador tem um papel importantíssimo, né, na implementação disso, porque o peso político faz essa interferência no governo federal e por aí vai, para a gente poder virar essa chave e colocar, de fato, o Marajó no eixo do desenvolvimento. Bom, eu te fiz essa pergunta porque isso está muito quente ainda, né? A história da música, da cantora evangélica, criou aí... E a própria imprensa é muito cobrada, né? Nós somos muito cobrados, né? De noticiar a verdade, uma coisa que nós fazemos. Hoje mesmo noticiamos a prisão de 4 pessoas, a Polícia Civil atuou ali para prender. Eu tenho certeza de que os órgãos estão funcionando, há uma pirotecnia, sem dúvida, mas há uma pressão que, na minha opinião, Tiago, ela, de certa forma, ela ajuda a acelerar um processo de maior intervenção do Estado. O Estado, nos seus vários braços, o Poder Judiciário, a preocupação do Legislativo, as prefeituras, que também não podem ser esquecidas, porque é lá na ponta que as políticas públicas acontecem, né? E a união de todo mundo, todos os entes federados, todos os órgãos, como eu já citei, para que haja uma aceleração na chegada dessas políticas públicas e na efetivação ou na ampliação delas, né? Eu ouvi a fala do governador. Acho que o governador ainda até demorou um pouco, né? E talvez tenha tido a intenção de sentir até onde isso ia. Então,
vendo que o negócio realmente criou, né, invadiu todas as bolhas, foi necessário se manifestar. E se manifestou bem, mas fica também aí uma impressão de que isso ajuda a pressionar mais a efetivação das políticas públicas e não só, né, por si só também a mobilidade da classe política. E a história da CPI ela também tem um pouco disso, né, de pressionar para que haja investigações. Como é que tu está te comportando perante isso na eu acho assim, primeiro, tem um papel fundamental, né, de pressão para que possa o poder público, de um modo geral, seja o legislativo, o executivo, o judiciário, os órgãos de controle, agirem todos em cima de um problema. A gente não pode fazer disso uma pirotecnia, porque a gente está tratando de vidas. A gente não pode esquecer que isso não é um problema do agora, de um governo, isso é um problema histórico, de uma região histórica. Eu nunca fui contra fazer... Nunca fui contra investigar, eu sempre fui favorável ao processo de fiscalização, de investigação, de aprofundar. Agora, com muito zelo, com muita cautela. Eu já fui proponente de CPI de tráfico humano, eu já ouvi relatos de pessoas que foram violentadas sexualmente. Isso é muito forte, isso é histórico, isso já tem... Agora, a gente está tratando da vida de pessoas, a gente está tratando de famílias. Então, a gente não pode usar isso como uma bandeira política. A gente não pode usar isso de maneira pirotécnica para poder se beneficiar ou para criticar, seja lá qual for o governo. Não, a gente tem que ser justo. O que eu acho que a gente precisa fazer é, primeiro, entender o que é o Marajó. A gente está falando de uma viralização que veio de fora do Estado. Muita gente sabe que isso acontece de muito tempo e não fez todo esse barulho. Acontece que, fora do Pará, lá em São Paulo, pessoas que estão lá, que não conhecem a região amazônica, que não entendem o que é o norte, não entendem o que é o estado do Pará, as fragilidades que nós temos, as injustiças que são praticadas todos os dias perante a nossa sociedade, ficam fazendo uma cobrança. É óbvio que isso traz um benefício de ação prática do agora pelo poder público. É real. Mas a gente não pode também pegar uma pressão externa sem entender o que nós vivemos na região do Marajó. Por quê? Porque o Marajó tem todas essas fragilidades, mas a gente precisa entender que o Pará tem milhares de fragilidades. O orçamento do governo do estado do Pará era para ser pelo menos 50% a 60% maior do que o que é hoje, se a gente não fosse taxado na base em função da desoneração que existe em função da questão mineral. Aí você diz assim, Tiago, o que isso tem a ver? Tudo. Porque recurso significa mais obra, mais infraestrutura, mais políticas públicas, mais asfalto, mais saneamento, mais emprego, mais água potável, mais qualidade de vida, mais ponte, mais passarela. E tudo isso certamente estaria impactando menos, fazendo com que menos casos tivessem ter frequência, seja de abuso sexual ou de violência contra uma mulher, contra uma mãe, enfim. Então, a gente precisa entender de maneira holística o problema do Marajó e do Pará e do país. Gostei do termo holístico, porque se nós formos ter uma visão mais ampla, nós vamos perceber que, por exemplo, nós temos em lugares, em São Paulo, uma incidência muito alta de prostituição infantil na beira de estradas. Nós temos no Nordeste, em áreas também muito paupérrimas, essa incidência também de prostituição infantil, mas fica aí uma posição interessante tua, que é justamente para mitigar os problemas. Não podemos estar todo o tempo ali fazendo só o inflame político, né? Precisa ter ação, precisa ter mecanismo que cheguem até a ponta para a resolução desses problemas. Porque, olha, se você for parar para entender, CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Você vai fazer um inquérito em cima de algo que é um caso amplo, é um caso geral, porque a denúncia da cantora, o relato da cantora é de um fato global que existe, ponto. Só que ela não falou, olha, tem que fazer uma CPI porque o fulano de tal, aquela pessoa naquele município está... Não, ela fez uma crítica que isso acabou generalizando. Então, cabe comissão parlamentar de fiscalização, de estudo, de apurar, de entender quais são os problemas, de apresentar ao legislativo. Tanto que tiveram pessoas que foram favoráveis e subscreveram a comissão parlamentar de inquérito, outras não. Isso não significa que essa pessoa não queira melhorar o combate à violência sexual, ao tráfico de drogas.
ao tráfico de armas, à violência doméstica, enfim, que possa existir não só no Marajó, porque muita gente tem levado o assunto único e exclusivo ao Marajó, e isso não cabe só ao Marajó, não cabe só ao Pará. É porque a miséria, a desigualdade... Brasil, porque a miséria, a desigualdade, o problema, a fragilidade está em todo lugar. Agora, óbvio, onde você tem municípios mais humildes, mais frágeis de políticas públicas, a tendência é que isso cresça, que isso evolua. E aí a gente precisa ter prudência. A gente tem que ter prudência porque a política não pode ser um palco de pirotecnia. A política tem que ser um palco construtivo, que a gente tente lutar para melhorar a vida das pessoas todos os dias. Para fechar esse assunto, nós temos aqui um card, não sei quem produziu esse card, que fala que dentro dos 44 agora, né, deputados estaduais, 41, desculpa. 9 já assinaram, inclusive tu. Outros, a maioria não assinou. Quantas assinaturas são necessárias? São 14? São 14. Eu não sei agora de cabeça quantos subscreveram. O teu voto foi para que houvesse CPI? Eu assinei, né, a abertura da CPI, porque nunca fui contrário à abertura de nenhum processo de investigação, apesar de que eu considero que CPI não era o mais apropriado para o momento, porque não tem como fazer um inquérito praticamente policial em cima de algo que não tem um fato determinante. A gente está falando de um fato global ainda no momento. Sim. Né? Acho que caberia outras medidas legislativas de acompanhamento, né? De acompanhamento de estudos, de uma comissão especial, especial que juntava todos os parlamentares, sem querer criticar o governo A, o governo B, o governo C. Ou seja, o problema é quando a gente cria mecanismos para ficar em conflito entre a direita, a esquerda, o centro, o governo do prefeito A, B, C ou D. E quem está pagando a conta é a sociedade. É o cara que mora em Bagre, é o cara que mora em Curralinho, é o cara que mora em Anajás, é o cara que mora em Melgaço, é o cara que mora em Breves, é o cara que mora em Afuá, que está na zona ribeirinha, que não chega a infraestrutura, que não chega a saúde, não chega a educação, não chega a luz para todos. Então, eu sempre fui defensor de algo construtivo. Eu acho que os locais onde são palcos de briga e de guerra, existem pessoas se dando bem na briga e na guerra, mas a grande maioria está perdendo, vidas, inclusive. Eu acho que o melhor palco é o da democracia, do diálogo construtivo, que possa evoluir, que possa melhorar a vida das pessoas. Beleza, muito bem. Olha, Thiago, eu quero entrar agora numa outra pauta, que eu acho que é uma pauta que tu podes também trabalhar bem, que também está muito quente, né? Que é uma das coisas que me motivou a te convidar hoje aqui, né? Para acelerar essa tua vinda aqui, que é essa questão do empréstimo, que é essa questão dessa licitação que a Prefeitura de Belém abriu para cuidar, em tese, cuidar de algumas estruturas, alguns equipamentos. E eu achei, foi a partir da tua denúncia, a partir da tua manifestação, né, que tu procuraste o TCM, né, eu achei um absurdo. Né? Talvez eu esteja errado, mas eu quero entender como é que no orçamento de 5 bilhões, né, um pouco mais de 5 bilhões, tu vai tirar mais de 2 bi para uma ação. Isso é muito estranho, né? É muito estranho e perigoso. Porque eles publicaram o Diário Oficial, o processo licitatório, fizeram a declaração das empresas vencedoras, inclusive a mesma empresa ganhou 2 lotes seguidos. E nesta publicação, na hora do registro do Diário Oficial, aparece em numeral 20 milhões, mas aparece escrito textualmente 2 bilhões de reais. Então isso foi um erro. Se fosse um erro, eles teriam corrigido nos 5 diários oficiais que tiveram depois. E nenhum dos diários oficiais posterior a esta publicação, que foi o de 17 de fevereiro, foi feita a correção. Sem saber se isso é equívoco processual ou dolo ou maldade, eu ingressei no Tribunal de Contas dos municípios pedindo a suspensão, uma medida cautelar do processo licitatório, para poder ter informações plausíveis daquilo que está sendo debatido dentro da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Belém. 2 bilhões significa algo em torno de 40% do orçamento de um ano da cidade. Além disso,
Pode ser, Diógenes, que seja 2 bilhões sim, e que eles estejam prevendo um contrato em torno de 5 anos de contrato, que é o que você pode prolongar, que daria mais ou menos 40 milhões de reais por mês para fazer a manutenção de portos, trapiches e passarelas. Portos, trapiches e passarelas. O que é um equívoco, porque uma coisa é você fazer uma contratação emergencial, necessária para 6 meses, para 8 meses ou 1 ano, para você ter um contrato de manutenção da cidade. Outra coisa é você estar prevendo um contrato de 5 anos, porque o que pode estar acontecendo é que a fragilidade nas pesquisas de opinião pública da atual administração, olha lá, que é muito grande, eles estão com medo de perder a gestão. Eles podem estar fazendo um contrato neste momento de 2 bilhões para ser efetivado nos próximos 5 anos. Então, o próximo prefeito da cidade já teria um contrato efetivado para os próximos 5 anos para ele cumprir uma missão com o contrato feito naquela gestão. É um absurdo, isso é um verdadeiro equívoco processual. Como eles não corrigiram no Diário Oficial, porque a priori, Diógenes, eu também achei que fosse um erro de digitação. Mas quando você vai olhar os 5, 6 diários oficiais posterior ao do dia 17, nenhum deles faz a correção. Nenhum deles faz o ajustamento do que poderia ser um erro. Então, pode ter maldade. Para prevenir, eu entro com a medida cautelar junto ao Tribunal de Contas pedindo a suspensão. A suspensão não é o cancelamento, a suspensão é uma paralisação, para que seja detectado se tem maldade, se tem erro. Se foi o erro, corrige e bota para andar. Se foi maldade, cancela o processo licitatório, porque não pode se existir erro com maldade dentro do dinheiro da sociedade. A gente já tem uma cidade com 5,3 bi, que é muito aquém daquilo que deveria ser. Belém é uma cidade que deveria ter de 8 a 10 bilhões de orçamento para poder atender o tamanho da sua sociedade. Esse é o orçamento anual. O orçamento anual, aprovado pela lei orçamentária para 2024, é de 5,3 bi. De dinheiro executável vai ficar algo em torno de 4,8 bi, que a prefeitura tem, de fato, de investimento, algo em torno de 4,8, o que é muito pouco. Belém deveria ter algo em torno de 8 a 10 bilhões de orçamento. Mas vem também sendo muito penalizada pelo FPM, né? Olha, ela é penalizada pelo FPM, ela foi penalizada há muito tempo pela cota parte do ICMS, que a gente aprovou agora no final do ano passado, que vai aumentar quase 400 milhões por ano para a cidade de Belém, mas ela também é mal gerida pela administração municipal. O Edmilson não faz um trabalho de recadastramento, de geomonitoramento da cidade, de fazer um mapa plural da cidade de Belém, fazendo uma reavaliação, né, dos imóveis urbanos da nossa cidade, dando um valor agregado maior, né, e não cobrando taxas daqueles que não têm uma infraestrutura pública. Você cobra, às vezes, a contribuição de iluminação pública em áreas que nem sequer têm um bico de luz numa rua para poder iluminar uma casa ou gerar segurança pública. E agora, para piorar isso, né, corroborar e para piorar, esse projeto de um novo sistema de coleta de lixo e tal, também inclui, vem no bojo aí, a questão de nós pagarmos, não é isso? Cara, o que o Edmilson está fazendo é um verdadeiro absurdo. Inclusive, o Douglas, que é um militante do PSOL antigo, junto com o marido da Silvia Letícia, vereadora do PSOL, que quero te dizer que tem feito um bom trabalho daquilo que ela acredita, ela está correta. Chama de privatização do lixo. Mas né? É uma privatização. Ela não se corrompeu ou se vendeu para os desmandos da Prefeitura de Belém. Ela se manteve firme naquilo que era a crença dela. Eu a respeito. Quero dizer ela já veio aqui, inclusive, né, a gente tratou sobre isso. Mas, primeiro que é uma contradição muito grande. Né? A privatização com o PSOL, a gente sempre foi contra, sempre foram muito árduos na crítica aos governos, chamando de governos neoliberais, né, de correia de transmissão da burguesia, enfim. E agora, o companheiro Edmilson, através do seu staff, da sua gestão, aprova isso. Né? Aí se defendem, dizem que não é privatização, é uma concessão, que é na verdade, para mim, é um uso só
É uma privatização piorada, a concessão, porque você fica dependendo da autorização do executivo, que pode lhe dar e pode lhe tirar, sem segurança jurídica nenhuma. E a gente continua vendo, né, o lixo tomando conta de muitas partes de Belém. E vai piorar. E o mutirão anunciado em janeiro parece que não surtiu efeito, né, Thiago? E Diógenes, a conta é simples. E tu usa muito... Eu estou te fazendo essas perguntas porque tu estás solapando bastante através das redes sociais, levando essas denúncias, trazendo essas imagens. Eu tenho sido muito dedicado em estudar os números de Belém. Eu tenho me dedicado muito em estudar os problemas da nossa cidade. Tenho reunido com técnicos dos mais variados segmentos, escutado a opinião de todos, colocado dentro de uma mesa, discutindo e debatendo com a sociedade, para apresentar ideias verdadeiras, sem mentira. O que o Edmilson está fazendo no lixo, ele está agravando o problema da crise do lixo do agora e do futuro. O problema que existe hoje do lixo em Belém, ele é prático, Diógenes. É simples. Como uma empresa vai limpar a cidade se ela tem 6 meses do seu pagamento atrasado? Ela não vai conseguir limpar. Se o contrato era para ter 3 mil homens na rua limpando a cidade, se era para ter 200 caminhões coletores de lixo na cidade, quando ela atrasa 6 meses do pagamento, não vai ter 3 mil funcionários, vão botar 500. Ela não vai ter 500 automóveis, ela vai botar 50, ela vai botar 100. Se o caminhão do lixo passava uma vez por dia na tua rua para fazer a coleta do teu lixo domiciliar, ele vai passar a cada 2, 3 dias. É óbvio que vai acumular. Por quê? Porque o valor tonelada que estava sendo pago, ele é caro e a prefeitura não tem condições financeiras de fazer esse pagamento. O Edmilson vem, tenta modernizar tudo isso, abre um custo elevado, a empresa vai se instalar aqui, ela vai ter um investimento extremamente expressivo para poder criar todos os mecanismos de viabilidade econômica para a empresa operar no novo sistema do lixo e pode botar e ter a certeza que o custo tonelada que a Prefeitura de Belém vai pagar para a empresa do lixo é muito acima, muito além do que hoje é pago. Ou seja, vai ter uma majoração contratual gigantesca. Hoje são 12 milhões mês, né? Ultrapassa 12 milhões. Hoje vai para 20? Vai bater algo em torno de 26. 26 milhões. Na nossa contabilidade. É o mais que o dobro, né? Mas olha, a Prefeitura de Belém, no governo passado, gastava algo em torno de 7 milhões de reais, 7 milhões de reais para fazer um ano da poda e limpeza e manutenção da área verde de Belém. Era 7 milhões para um ano. A gestão do Edmilson sai de 7 milhões para 28 por 6 meses com dispensa de licitação. Pode ser que tenham plantado mais mangueiras também. Cara, eu só vi cair. Eu só vi cair a mangueira centenária do CAN, eu só vi várias mangueiras centenárias da cidade despencarem, eu só vi ele pegar aquelas mangueiras da Presidente Vargas e depenar elas completamente. Então, na verdade, a gente está falando de maldade com dinheiro público, de majorar os valores contratuais. O que fazia com 7, vamos fazer com 28. Por quê? Provavelmente está tendo maldade com o dinheiro da sociedade e quem paga o pato é a população mais humilde, que não tem nas unidades de saúde de pirona, médicos especializados. Você, se precisar hoje de uma ressonância magnética, você vai passar 6 meses Outro sem dia, ter o nosso ela. cinegrafista Coelho, aqui, que está aqui, que inclusive gravando com a gente, teve um corte na cabeça, um acidente no porta-mala do carro e procurou o pronto-socorro municipal da 14. Não tinha gases lá. Para você ter uma noção. Você tem uma noção da gravidade. Diógenes, é unânime. Se você procurar, e eu recebo relatos pelas redes sociais, pelas lideranças que trabalham conosco diariamente. Se você procurar uma unidade básica de saúde para fazer um atendimento odontológico, de um flu, de uma extração dentária, a cadeira do odontologista não funciona, o odontólogo não está lá porque não está recebendo o seu pagamento em dia, o pediatra não está lá para atender a criança, ou seja, os problemas são milhares e diversos e a fragilidade de políticas públicas é diário em Belém. Falta dinheiro? Não. 5,3 bilhões de orçamento é dinheiro, é muito dinheiro. Porém, a gente está falando de uma péssima administração do dinheiro público. Aí vai faltar. A gente está falando de pessoas que estão majorando os valores contratuais
E aí vai faltar, e infelizmente acontece isso. É notório já para a sociedade belenense que tu fostes candidato na eleição passada de 2024, ficaste em 4º lugar, né? O segundo turno foi entre Edmilson e Egus, mas no primeiro turno tu tiveste, inclusive, né, mais votos que o próprio senador Mário Couto, né, que já foi senador, já teve, né, e a 4ª posição, de certa forma, é um pódio ali, né, entre os mais votados. Hoje tu está te apresentando de novo como pré-candidato e eu percebo aqui, sem nenhuma tipo de rasgação, né, de seda, um amadurecimento teu enquanto político, enquanto estudioso, digamos assim, da questão do status quo da nossa cidade, dos assuntos do Estado também. E como é que tu pensas, Thiago, te apresentar no meio desse turbilhão de pré-candidatos, sobretudo do MDB, né, que é uma força hoje no Estado, pretende fazer 100 municípios, provavelmente ou possivelmente tenha o olho em Belém. Muito se especula sobre isso, não sou eu que estou falando isso, são diversos atores, diversos players, de que o governador quer fazer o próximo prefeito de Belém, que inclusive pode ser tu, caso, né, o desempenho, ou então a força das articulações políticas chegue nessa conclusão. Né? Por que não? Né? Então, eu queria ouvir de ti, e que tu fale aqui para os nossos telespectadores, né, as pessoas que estão nos assistindo, como é que tu está te preparando para isso em termos de condições, de ter as condições necessárias para conquistar esse voto e conquistar aí também, porque não adianta. Eu acho que o Egus cometeu um erro muito grave no segundo turno da eleição dele, quando ele disse que ele não queria saber da classe política, que ele queria fazer um acordo com a população, e a classe política foi, né, o Edmilson, com toda, né, a rejeição que tinha, o reelegeu. Né? Qual o caminho que tu está traçando, Thiago? Diógenes, primeiro que eu acho que tudo se começa mediante um desejo. E esse desejo é o amor que eu tenho por Belém. É a minha cidade, é a cidade que eu amo, é a cidade que eu quero bem, é a cidade que eu quero ver evoluir, é a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu quero criar meus filhos e que eu quero ver todo dia melhor. Mediante isso, a gente se debruça a estudar mais os números, os problemas. Eu tenho conversado com várias pessoas da população, líderes nos bairros, das comunidades, escutando, vivendo, conhecendo todos os dias os relatos, as virtudes, os problemas e as dificuldades que essas pessoas enfrentam nos mais variados bairros da cidade. Tenho também escutado várias pessoas técnicas de saneamento, de segurança pública, pessoas que têm um conhecimento amplo na mobilidade urbana, pessoas que têm discutido políticas públicas para as mulheres, pessoas que são profissionais técnicos capacitados, né, na questão do lixo. Enfim, eu tenho conversado com técnicos de todas as áreas para estudar, para conhecer os números, para a gente se aperfeiçoar e se aprimorar para poder apresentar para a sociedade um projeto verdadeiro. Não um projeto de ilusão, não um projeto que crie uma expectativa e amanhã esteja enganando as pessoas. Um projeto verdadeiro para mostrar o que dá para ser feito mediante o orçamento que a cidade tem, mediante o poder que o prefeito tem e mediante a interferência política que o prefeito pode ter dentro do jogo da política da cidade, do estado e do país. Fora isso, dentro do campo político, hoje a gente tem 8 partidos neste projeto junto conosco, sonhando esse projeto. O que a gente quer é construir um projeto que tenham pessoas técnicas, mas que a base esteja contemplada, que a população mais carente esteja envolvida, que o sonho das pessoas mais humildes estejam participando da elaboração, da construção da cidade de Belém do futuro que nós queremos. A COP é importante. No nosso projeto de governo que nós estamos construindo para apresentar para a sociedade, a COP é uma pauta importantíssima, mas eu não fico preso na COP. Porque a COP vai passar e a sociedade e a cidade vai ficar aí. Então, qual é o legado que ela vai deixar para as pessoas? Qual é o legado que nós temos que deixar para as crianças de 5, 8, 10 anos de hoje, que amanhã vão ter 18, 20, 22, 25, que querem ter uma cidade melhor, mais evoluída, mais fortificada para o seu dia a dia? Eu tenho 8 partidos hoje no nosso apoio
que já nos gera uma base política muito forte e expressiva, nos gera tempo de televisão para poder participar com força do processo eleitoral. Eu tenho um acordo com todos que nós não vamos dividir cargo político para fazer chantagem de toma lá da cá com esses partidos, não vamos leiloar a prefeitura para a classe política. O que nós vamos fazer é envolver a sociedade como um todo num projeto de cidade, num projeto para a população de Belém, que possa virar essa chave do abandono e colocar a cidade no eixo do desenvolvimento. Muitos problemas que Belém enfrenta, ele não é somente da nossa cidade, ele é metropolitano. Tenho conversado com o prefeito Daniel de Ananindeua, que vive na interferência do lado da cidade, de confluência com Belém, para poder ter unidade nos projetos, para que a gente possa construir uma parceria para o futuro. Tenho conversado com o governo do Estado e tenho tido sinalizações positivas de parceria, construtivas com o governo, porque muitos projetos precisamos da ajuda do governo do Estado do Pará e a gente tem que reconhecer que é fundamental e muito importante. Tenho procurado também entender que os projetos que a Prefeitura vai apresentar junto ao governo federal, a gente precisa de apoio da bancada federal para liberar, para autorizar, para que esses recursos possam chegar para a cidade. Agora, a gente precisa ter independência, a gente precisa representar aquilo que o nosso projeto está sendo debatido. O meu projeto, Diógenes, ele não é meu apenas, ele é de várias pessoas, é de vários sonhos, é de várias pessoas que estão acreditando, apoiando, ajudando a construir, não é só meu. Eu, naquele momento, sou um representante, mas tem vários partidos que estão abrindo mão de participarem de governos onde estão propondo para eles secretarias, espaços políticos, por acreditarem que no nosso a gente vai contemplar as pessoas tecnicamente, que a gente vai valorizar as pessoas que de fato querem ir para dentro da gestão pública para virar e colocar a cidade no eixo do desenvolvimento, para melhorar a vida das pessoas, sabe? Sem conchavo, sem tomar lá da cá, mas entendendo a importância da classe política, até porque eu venho dela, entendendo que os vereadores são fundamentais, que os parlamentares estaduais são importantes, que o governador do estado tem um peso gigantesco na tomada de decisão do futuro de Belém, que a gente precisa buscar no governo federal a implementação dos projetos que melhorem a vida da nossa população, agora com independência, tendo a crença, como eu penso, que o centro-direito da política brasileira hoje é o mais construtivo para a sociedade, mas sem excluir os que pensam diferente de mim, contribuindo, construindo, fazendo com que a minha gestão possa também atender as pessoas que não votaram em mim. Então, eu acho que é pensar de maneira holística a cidade, pensar uma cidade para o futuro, construir a Belém para que a gente possa viver em uma cidade melhor, mais harmônica, sabe? Eu acho que isso é fundamental e é isso que a gente tem tentado construir para a sociedade. Muito bem. Quando tu falas sobre a questão da divisa de Belém, da fronteira de Belém com Ananindeua, eu sempre me volto para um pensamento que não é meu, obviamente, mas que é uma preocupação que me chega também de uma forma muito latente, que é os problemas metropolitanos sendo tratados individualmente pelas prefeituras. É um absurdo. A questão, por exemplo, do transporte, né? Em São Paulo, você vê que há uma integração dos municípios para melhorar a malha viária, oferecer uma boa qualidade do transporte, porque o ônibus sai de um município e vai rasgando vários municípios até chegar no centro de São Paulo, né? Isso se dá também para outras regiões, o ABC Paulista, que reúne ali 3, 4 municípios. E aqui não, cada prefeito fala uma língua diferente, cria o seu próprio sistema. Não estava na hora de unificar isso? Concordo. A mesma coisa para o tratamento, coleta e tratamento. Eu não sei se a coleta ou o tratamento pode ser, eu acho que tem que ser individualizado, mas a destinação já deveria estar obedecendo à Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né? Coleta de lixo, transporte público, várias coisas precisam ser enxergadas de maneira metropolitana. Vamos falar rapidamente para poder as pessoas terem uma noção mais ampla do que nós estamos debatendo sobre o transporte público. Se você for pegar a tarifa de Ananindeua e a tarifa de Belém dos transportes internos dentro da cidade, elas são diferentes. O prefeito Daniel anunciou há pouco tempo que seria uma das tarifas mais baratas do Brasil. Por que Ananindeua consegue fazer uma tarifa mais barata que Belém se está uma cidade do lado da outra e os custos operacionais são basicamente os mesmos? Ou seja, a gente está falando de conchavos e relacionamentos com o empresariado. Eu unificaria todo esse sistema,
Porque o operador do sistema dentro de Ananindeua, certamente ele quer também ter um transporte que vá até Belém, o de Belém também quer ir até Ananindeua. A gente precisaria licitar tudo isso para dar garantias jurídicas para o operador, para o prestador de serviço, para poder cobrar dele ônibus novos, de qualidade. Eu tiraria essa responsabilidade de cima do CETRANSBEL. Hoje a sobra do Vale Digital fica toda na mão do CETRANSBEL. Hoje o CETRANSBEL virou um grande banco que compra o Vale Digital, vai passando ali nas máquinas dele e antecipa o dinheiro para as pessoas que receberam R$100, dá 50, 80, R$70 para aquelas pessoas. Então virou um comércio, não do transporte público, virou um comércio de troca financeira, de troca de moeda, que é um absurdo, porque automaticamente vai fazer com que o empresário coloque menos ônibus para circular na rua. E quanto menos ônibus estiver circulando na rua, mais tempo você fica esperando aquele ônibus na parada. E mais tempo você perde no seu dia a dia. Mais tempo você está perdendo com a sua família. Numa parada de ônibus caindo aos pedaços, por quê? Porque a prefeitura não tem a capacidade de fazer parceria pública-privada e pegar o dinheiro privado e colocar dentro das paradas para poder reformar e ampliá-las. Nós temos mais de 1.200 abrigos de ônibus em Belém. E eles todos estão caindo aos pedaços. O que custava a prefeitura fazer parceria pública-privada, PPP, botava os painéis de veiculação, de venda de publicidade, em troca a empresa iria fazendo a ampliação, a reforma e a reestruturação das paradas de ônibus em Belém. Quem ganha? A sociedade, a população. O mundo inteiro pratica isso e Belém não pratica. Por quê? Porque a mentalidade do Edmilson é a mentalidade do esquerdismo radical, ainda antigo, naquela crença pequena que não melhora a vida das pessoas. Por isso, os ônibus estão caindo aos pedaços, por isso a gente não tem internet nos ônibus, a gente não tem ônibus com ar-condicionado, a gente não tem hoje política pública de qualidade para a sociedade da nossa capital, infelizmente. Então, eu faria uma grande parceria entre Belém, Ananindeua, Marituba, entre o governo do Estado, juntaria todo mundo num projeto de sociedade, entregaria um projeto verdadeiro, que melhorasse a vida da população de Belém. Pois é, Thiago, tem essa questão do transporte, né? Mas esse negócio do lixo é o calcanhar de Aquiles da gestão municipal agora, a sociedade extremamente revoltada, né? Demonstra isso através da reprovação, né? Tanto da gestão quanto da... Enfim. E aí a reeleição do Edmilson está em xeque por conta justamente desse mau atendimento da população. Mas isso a gente vê nas praças, a gente vê nas escolas, né? Existe uma tentativa aí de melhorar a comunicação, houve uma troca lá, mas sem a gestão, a administração andar, não tem marketing que funcione, né? E tem uma coisa que essa turma do marketing aí criou agora, que eu acho que é uma narrativa muito arriscada, que é dizer que existia uma máfia do lixo. Espera aí. O Edmilson não fez essa declaração. A secretária de saneamento não fez essa declaração. Isso é uma coisa que sai aqui do subterrâneo, né, da política partidária e vai, né, sendo jogado em WhatsApp, através de números, né, enfim. Mas se há um discurso de uma máfia, ela deveria ser investigada, né? E as empresas que hoje estão sendo substituídas por outras, elas deveriam ser investigadas, né? O que é a máfia do lixo para ti? O que essa narrativa quer dizer, Thiago? Eles querem criar uma justificativa do porquê Belém está tomada pelo lixo. E aí eles criam a narrativa de que existe uma máfia querendo continuar na prestação desse serviço. Ou seja, uma máfia empresarial, né? Uma máfia empresarial querendo continuar fazendo esse serviço, né, para a cidade de Belém, e isso cria uma narrativa de justificativa do porquê a cidade está sendo penalizada, o que é uma grande mentira. Belém está penalizada e tomada pelo lixo porque o prefeito Edmilson não paga em dia as empresas prestadoras dos serviços. Ponto. Porque, inclusive, neste grande arranjo de consórcio que ele fez para a nova prestadora do serviço de coleta do lixo em Belém, inclusive empresas que, em tese, estariam participando dessa máfia do lixo, estão dentro desse consórcio. Pois é, né? Então, isso, na verdade, é uma grande narrativa mentirosa que eles estão tentando construir para ludibriar a população, para minimizar os problemas daquilo que, de fato, eles estão causando,
que é não saberem administrar. Como eles não pagam em dia, é como se você imaginasse o seguinte, Jorge, você tem uma pessoa, uma funcionária, uma colaboradora que vai lhe ajudar na limpeza da sua casa todo dia. Beleza, lá vai, você paga ela em dia e ela todo dia está indo na sua casa limpar e a sua casa está limpa. Na hora que você atrasa 6 meses do salário dela, ela não vai conseguir mais todo dia. Por quê? Porque ela está precisando fazer um dinheirinho ali em outros lugares. Vai faltar dinheiro no transporte. Ela começa a ir 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Ou seja, a sua casa vai automaticamente acumulando mais poeira, mais sujeira. E aí ela vai ficando uma casa mais suja. É óbvio, é o que acontece em Belém. Como ele atrasa o pagamento, as empresas diminuem a quantidade de pessoas para fazerem a limpeza. De carros, de pessoas. Carro pessoal, aí o mato cresce, o lixo acumula, o carro que passava todo dia passa agora 2, 3 vezes por semana, e aí vai criando pontos de descarte irregular, vai virando a bagunça que hoje está em Belém. Pois é, mas teve manifestações oficiais que davam conta assim, não, nós tivemos que fazer alguns sacrifícios por conta da pandemia, por conta da perseguição do Bolsonaro. Uma grande mentira. O presidente Bolsonaro, e aí as pessoas têm que, seja os que concordam com ele ou que discordam dele, mas durante a pandemia, ele foi o gestor público que eu vi mais desapegado à distribuição financeira a fundo perdido, que eu vi na história. Ele, de fato, pegou dinheiro a fundo perdido e mandou para todos os prefeitos do Brasil, independente de partido ou de aliança ou de desavença com ele. Para todos. Todos os municípios, todos os governos receberam dinheiro a fundo perdido para os seus municípios para poder fazer investimento da compra de respiradores, de infraestrutura hospitalar, de medicamentos, de insumos básicos na área da saúde. E quero te dizer uma coisa, muitos prefeitos não conseguiram comprar vacina, não conseguiram gastar o seu dinheiro na saúde pública. O governo do estado, junto com o governo federal, que implementou as políticas de atenção básica na saúde pública, e eles acabaram utilizando desse dinheiro que foi enviado para a saúde, contingenciaram e guardaram o do seu tesouro municipal e investir em asfalto, em obras estruturantes para poder se ajudar no processo de reeleição que foi no final da pandemia, ali em meados de 2020. Um dado importantíssimo para ser debatido. Ou seja, foi distribuído pelo presidente Bolsonaro a fundo perdido. Então, essa narrativa do Edmilson, que é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro, é culpa Eles do não Bolsonaro, podem nem tentar explicar isso, porque isso é uma... Né? É uma mentira, é uma grande mentira. Isso é uma grande narrativa mentirosa. Na verdade, ele faz isso porque, como a gente vive numa sociedade polarizada entre o bolsonarismo e o lulismo, ele quer tentar aglutinar esse eleitor do Lula para cima dele para que ele possa conseguir a sua reeleição, mas não vai conseguir. Porque a sociedade está atenta aos desmandos e o que está acontecendo de abandono hoje em Belém. Deputado Tiago Araújo, nós já vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas antes eu quero te fazer uma pergunta para que tu responda para os nossos telespectadores. Se em janeiro de 2026 tu estiveres sentado... 26 não, 25. Desculpa, 25. Sentado ali na cadeira do Palácio Antônio Lemos como prefeito de Belém, qual a tua primeira medida? Minha primeira medida é chamar o Ministério Público, é chamar o Tribunal de Contas, é chamar todos os órgãos de controle, a sociedade civil, a mídia, a comunicação, o jornalismo, para que juntos a gente possa fazer um grande balanço verdadeiro do que é a prefeitura. Uma auditoria? Uma grande auditoria nos contratos, nos gastos públicos, no orçamento, para que a gente possa apresentar para a sociedade a realidade. Saber o que tu vais herdar, né? A partir disso, a gente agir para cortar os contratos que estão com valores majorados e injustos, para poder dar continuidade em todos os projetos que forem iniciados no governo anterior. Eu jamais vou modificar aquilo que está dando certo e aquilo que está dando resultado para a sociedade. Me parece que a cidade vai ser entregue sem analfabetismo, né? Pelo menos foi uma proposta. Né? A gente quer apresentar um projeto para que as pessoas tenham uma noção e a clareza de fato dos problemas financeiros de Belém e que, posterior a tudo isso, a gente dialogue com a classe política, com a sociedade, com os meios de comunicação, fazendo sempre de maneira transparente a evolução que Belém precisa. Então, primeira prática logo de cara é fazer uma grande auditoria dos problemas de Belém. Tudo que tiver de contrato superfaturado, que for um absurdo, que Belém não tenha capacidade de pagamento, vamos cortar na carne. Segundo, nomear pessoas técnicas sem conchavo político para participar do nosso governo, fazer um governo técnico.
buscar parcerias públicas-privadas para trazer dinheiro privado para fazer obras de infraestrutura para melhorar a vida das pessoas sem gastar o dinheiro público. Buscar o governo do Estado como um grande parceiro, buscar o governo federal como parceiro, buscar a classe política, a bancada federal, a bancada estadual, para trazer emendas, recursos para poder fazer obras para a cidade. A gente tem que acordar todo dia cedo e todo dia dormir tarde e trabalhar todos os 365 dias do ano para poder melhorar a vida da população de Belém. Esse tem que ser o maior desafio, porque Belém está abandonada e a gente tem que virar essa chave e colocar a nossa cidade no eixo do desenvolvimento. Muito bem. Quero te deixar à vontade para tu falar para o nosso público aí as tuas considerações finais. Olha, agradecer, Diógenes, a você, a sua amizade, o carinho, a oportunidade da gente conversar e falar tudo aquilo que a gente pensa. Nada foi combinado, nada foi tolhido. Ao contrário, todas as perguntas que você quis fazer foram feitas. Espero que eu tenha respondido para você e para toda a sociedade que está e lhe acompanha e admira o seu trabalho e lhe respeita pela sua independência, né? E eu reconheço e sei da sua independência. Né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é política, a boa política. Não essa política que está hoje rejeitada pela sociedade. É a política do bem, é a política que, quando forem projetos corretos, tem que ter o nosso apoio. Quando forem medidas que melhorem a vida da população, tem que ter o nosso apoio. Eu posso discordar do governo federal, mas se é um projeto que vai trazer benefício para a sociedade do Pará, eu estou junto, porque eu quero ver a sociedade do meu estado melhorando, evoluindo. Eu preciso menos de políticas públicas do que muitas pessoas, mas não é porque eu preciso menos que eu não estou me compadecendo com a dor do próximo. Então, eu tenho que todo dia usar o meu mandato de deputado, a minha juventude, a minha coerência, a minha prudência, o meu trabalho para poder evoluir, né, e construir um Pará cada vez mais justo, uma cidade de Belém cada vez mais evoluída. E eu não tenho dúvida que o seu podcast é um grande canal de comunicação para transmitir essa mensagem, esse sentimento para as pessoas e que a gente possa se juntar cada vez mais num projeto de sociedade para o nosso estado do Pará. Muito bem. Muito obrigado, Thiago, pela tua presença. Obrigado a você, aos apoiadores aqui do podcast. Parabéns e que a gente possa sempre participar, interagir, conversar, discutir, debater, divergir para construir um Pará cada vez melhor. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Hoje com o Thiago Araújo, que veio aqui esclarecer, botar os pingos nos is e falar um pouco sobre as suas pretensões, caso seja eleito prefeito de Belém, que já está numa pré-campanha, né, dialogando com 8 partidos, né? Já está bem encaminhado, né? Já estamos fortalecidos. Hoje a gente tem viabilidade de tempo de televisão, temos uma militância grande, temos apoiadores em todos os bairros, dos diversos segmentos, projeto de governo já rabiscado e construído por várias mãos, por vários técnicos, regras estabelecidas no nosso governo que a gente vai contemplar as pessoas de maneira técnica, qualificada, para fazer um governo técnico, sem conchavo político. O conchavo político não vai existir no nosso governo. O que vai existir são participações políticas, entendendo a importância da política, agora de maneira técnica, de maneira com meritocracia, né, para poder que a gente girar essa chave e botar a nossa cidade no eixo do desenvolvimento. Muito bem. Agora que você já sabe o endereço, obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Serás muito bem recebido aqui. E mais lá na frente, volte para a gente conversar um pouco mais, já para entender como é que está o processo mais próximo do processo da eleição. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Esse foi mais um Podercast. Fique conosco através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, enfim. E também através do portal Estado Pará Online. Até a próxima.